Agora que foi aprovada a revisão da vida toda do INSS lá no STF, muita gente quer saber como proceder, quem vai ter direito, como agir, se vai precisar ou não contratar um advogado, se vai precisar da ajuda de um especialista em direito previdenciário e as regras que vão valer para você aí no caso que vai buscar esse direito. Se você, meu amigo, quer saber tudo o que vai acontecer daqui para frente, nós aqui do canal Primeira Página preparamos um vídeo completo com todas as informações para que você, meu amigo, consiga saber como agir tanto na justiça quanto na esfera administrativa, ou seja, nas agências do INSS, para pedir a revisão da vida toda. Hoje é sexta-feira, dia 2 de dezembro de 2022. Meu nome é Guto Silva. A partir de agora eu vou trazer todos os passos da revisão da vida toda após a definição lá do STF. Então eu convido você a assistir o nosso vídeo até o final, a prestar atenção nas informações para não perder tempo ou fazer da forma errada e perder uma ação na justiça, ok? Se você não está inscrito no canal, se inscreva, ativa aí o sininho e se tiver dúvida, deixe o seu comentário, ok? Direto e reto, preste atenção no que eu vou te explicar a partir de agora, vem comigo. O STF aprovou a revisão da vida toda nessa quinta-feira, dia 1º de dezembro de 2022. Os aposentados do INSS conseguiram a maior vitória relacionada ao INSS dos últimos anos, mas o processo ainda não chegou ao fim, pois o governo federal pode entrar com embargos de declaração para definir o alcance da revisão, segundo especialista. O que quer dizer isso, Guto? Eu vou te explicar no vídeo de hoje o que você precisa ficar atento, porque sempre isso acontece em processo. A Advocacia Geral da União, a AGU, que representa o INSS na Justiça, informou que ainda vai analisar possíveis pedidos de modulação. Como o processo tem repercussão geral, o entendimento do STF deverá ser seguido em todos os tribunais e varas previdenciárias do país, mas a aplicação pode não ser imediata. Se houver apresentação de embargos, é possível que os tribunais aguardem o julgamento para só então retomarem a análise dos processos que estão suspensos, explicou o advogado Roberto de Carvalho Santos, do IEPREV, Instituto de Estudos Previdenciários, o cara é renomado. Os ministros não podem mais mudar seus votos, mas os envolvidos ainda têm direito de entrar com embargos em até 5 dias após a publicação dos acórdãos. Segundo o STF, essa publicação, por sua vez, deve ser feita em até 60 dias, ou seja, deve ocorrer lá para fevereiro de 2023. É possível, por exemplo, que o governo queira definir a partir de quando a decisão vai passar a valer e sua abrangência. Somente após essas etapas do julgamento, ele é considerado como encerrado. Ou seja, haverá ainda algumas possibilidades de modificações dentro do processo para saber quem poderá realmente buscar esse direito, de que forma essa pessoa vai poder buscar, quais são as possibilidades, os documentos que serão necessários para isso. Então é bom você ficar atento, porque existem algumas pessoas que poderão entrar ou sair em relação a essa revisão. Isso é importante. O julgamento terminou com um placar de 6-5 a favor dos aposentados do plenário virtual. Os aposentados já haviam conseguido o mesmo placar, mas o tema precisou passar por uma análise presencial dos ministros após o pedido do ministro Nunes Marques. O voto do ministro Marco Aurélio, que era o relator e aposentou-se em julho desse ano, foi mantido. Um ponto que você precisa ficar atento: aposentado que já tem a ação receberá antes? Vamos lá.
Segundo o advogado Fernando Gonçalves Dias, o aposentado que já tem uma ação na Justiça em andamento, seja em uma vara previdenciária ou em um juizado especial federal, vai começar a receber antes de quem não procurou a Justiça. Esse é o primeiro ponto. Para quem não entrou na Justiça, a correção só pode ser solicitada em até 10 anos, contados a partir do mês seguinte do primeiro pagamento. Se o pagamento da primeira parcela, da primeira aposentadoria, foi feito em novembro de 2012, por exemplo, o prazo para pedir uma revisão de cálculo se encerra em dezembro de 2022. Além disso, o benefício precisa ser concedido com base nas regras da Lei 9.876 de novembro de 1999. Segundo o advogado previdenciário Rômulo Saraiva, no caso da desaposentação, que foi a troca de aposentadoria que foi negada pelo STF, os juízes destravaram as ações rapidamente após o julgamento. O que acontece com as decisões nas agências do INSS? Esse é um ponto importantíssimo que muita gente aí precisa ficar ligada. O entendimento não precisa ser aplicado de forma imediata nas decisões administrativas, ou seja, direto nas agências do INSS. Em 2 casos de grandes revisões que foram julgadas a favor dos aposentados, uma a revisão do teto e a outra a revisão dos auxílios para os benefícios por incapacidade, o INSS só passou a fazer a correção automática sem a necessidade de o segurado apresentar o pedido após o Ministério Público Federal e o Sindicato dos Aposentados entrarem com ações civis públicas que foram julgadas a favor dos segurados. Foram fechados acordos com definição de calendários de pagamentos em lotes anuais. Os atrasados da revisão dos auxílios, por exemplo, levaram 10 anos para serem quitados. Então poderemos ter aí alguns atrasos em relação a esses pedidos nas agências. É bom você ficar atento para não já ir contando com uma situação para começar a valer agora em 2022. O ano está acabando e muita gente precisa ficar ligada nesse ponto. Outra situação importante que você precisa ficar atento: gasto com a revisão é contestado por advogados. Então vamos lá. Em março, pouco depois do pedido de destaque do ministro Nunes Marques, o INSS divulgou que a aprovação do entendimento implicaria um gasto extra de 360 bilhões em 15 anos aos cofres públicos, valor ainda maior que o calculado em 2021 pelo Instituto, 46 bilhões de reais em 10 anos. Tais números são questionados pelo IEPREV. O ganho médio nas aposentadorias seria, nesse ponto aí, de 3,1%, segundo o INSS, valor de 25% menor que o estimado pelo INSS. As informações apresentadas segundo o IEPREV têm erros metodológicos que incham o impacto financeiro da revisão da vida toda. Pela maneira que foram divulgadas, consiste mais em uma estratégia que visa criar constrangimento externo nos julgadores do que propriamente em estudos estatísticos, afirmou o IEPREV. Um ponto importante que você precisa ficar atento aos valores atrasados. Tem muita gente falando que não sabe e eu vou trazer para você um ponto importantíssimo referente a esse assunto, porque isso aqui não vai ser regra geral. Cada caso é um caso e cada situação vai ser analisada de acordo com as provas documentais relacionadas ao seu benefício. Primeiro ponto: o pagamento dos atrasados pode chegar a mais de 300 mil reais, dependendo do valor da correção e do ano que o segurado começou a receber a aposentadoria. Esse é o primeiro ponto. A ação judicial julgada nessa quarta-feira pelo STF pede que todas as contribuições do cidadão sejam incluídas no cálculo de aposentadorias, pensões, sem destacar o valor, os pagamentos anteriores a julho de 94 em moedas anteriores ao real. A revisão toda chegou ao STF por inúmeras pessoas se sentirem lesadas com a desconsideração das contribuições pré-1994 e tentarem na justiça a revisão do cálculo. Ao longo desses anos, há
pessoas que entraram na justiça e conseguiram corrigir as aposentadorias de acordo com as contribuições anteriores ao plano real. Nesse caso, o aposentado pode ter conseguido ainda o montante dos atrasados correspondentes aos 5 anos anteriores à data de início do processo, já que nesse período recebia um benefício de valor menor, ok? Tem direito à revisão, agora que é a parte mais importante. Essa revisão não é para todo mundo. Tem direito à revisão o segurado que se aposentou nos últimos 10 anos, desde que seja antes da reforma da Previdência de 2019. Ou seja, 2020, 2021 não tem direito. É preciso ainda que o benefício tenha sido concedido com base nas regras da Lei 9.876 de 1999. Nem todos os aposentados desse período terão vantagens com essa revisão, que beneficia quem recebia salários maiores antes de julho de 94. É importantíssimo ficar ligado nessas situações. Que exemplos? Vou trazer para vocês aqui alguns exemplos. Vou trazer 4 exemplos para finalizar aí a matéria de hoje. Antes de eu trazer os exemplos, se você não está inscrito no canal, se inscreva. Se puder, compartilha esse vídeo. O nosso trabalho aqui é explicar, esclarecer e deixar você por dentro de tudo o que está acontecendo referente a essa revisão, porque muita gente vai achar que tem direito, vai contratar advogado, vai pagar um dinheiro que não tem e, dependendo da situação, ainda vai perder a ação. Vou deixar aqui o primeiro exemplo. Aposentado de 64 anos, cuja profissão era fisioterapeuta, pediu benefício ao INSS em 2016. O valor inicial da aposentadoria foi de R$ 1.962,16. Na época, antes de julho de 94, ele tinha 214 contribuições. Depois eram 210 meses. Com a revisão solicitada em outubro de 2020, o valor da aposentadoria é de R$ 2.256,22. O valor dos atrasados a que ele teve direito foi de R$ 17.457,71. Esse caso aqui houve uma melhoria. Outro exemplo, o segurado se aposentou por idade em setembro de 2018 com um benefício de R$ 954. Ele tinha ao todo 312 contribuições, muitas delas entre o valor do salário mínimo e o teto. Com a revisão pedida em 2019, o valor do benefício passou a ser de R$ 5.194. Ele vai ter direito a 88 mil de atrasados. Quer um outro exemplo? O segurado se aposentou por tempo de contribuição em 2014, com um benefício no valor de R$ 2.839,15. Ele tinha 192 contribuições, entre 70% e 90% delas era no valor do teto do INSS. A revisão foi pedida em 2017, a aposentadoria dele subiu para R$ 4.453,84, de R$ 4.453 para R$ 5.778. Nesse ano, o valor dos atrasados dele chega a R$ 106 mil. Outro exemplo importante para você, estou trazendo as vitórias, tá, pessoal? O segurado pediu a aposentadoria por tempo de contribuição em 2009, o valor foi de R$ 1.352 na época. Ao todo, havia 220 contribuições pelo teto durante a maior parte do tempo antes de 94. O benefício passou de R$ 2.944 para R$ 3.945 em 2022. O valor dos atrasados dele é de R$ 105 mil. Bom, eu trouxe 4 exemplos de vitórias que vão ter direito a atrasados. Mas como eles chegaram a essa situação? Primeiro, por se enquadrar na regra. E segundo, porque teve um especialista, um defensor público, alguém para orientar e saber se realmente tem aí a possibilidade de melhorar. Muita gente vai tomar prejuízo se não fizer a consulta com quem conhece a fundo os direitos previdenciários. Por quê? Nem todos os pedidos de revisão vão ter
correções favoráveis. Pode ter situação relacionada à pensão ou aposentadoria que você, meu amigo, for fazer sem saber o que está fazendo, poderá ter o benefício diminuído ao invés de aumentar. É isso mesmo. Com o pedido de revisão, o INSS pode encontrar erro e aí você, meu amigo, pode ter dor de cabeça. Então fica a dica aí, procure um especialista. Não tem dinheiro para pagar o advogado? Vai na Defensoria Pública, lá tem um especialista na área que vai analisar seus documentos, sua carta de concessão, os pagamentos que o INSS vem fazendo para saber se você enquadra ou não nessa revisão. Deu para entender? Quer saber mais? Eu vou trazer no nosso outro canal, o canal Explica Mais BR, todas essas informações de forma dividida, cada um dos pontos de forma detalhada para você aí ficar por dentro, ok? Esse foi o nosso vídeo completo aqui no canal Primeira Página. Nós temos o canal Explica Mais BR, que já está no ar, ajudando muita gente. Então é bom que você, meu amigo, bom que você, minha amiga, fique atentos daqui para frente para não perder os direitos de vocês ou não fazer algo errado e se prejudicar lá na frente. O nosso intuito é passar a informação correta para vocês. Se você gostou do nosso vídeo, já compartilha, já comenta, já se inscreve no canal. Daqui a pouco eu volto para falar mais sobre seus direitos. Não sai daí não, vem comigo.